Deus. Os irmãos pensaram, eu, Pai do Senhor, os irmãos, mais uma vez, os irmãos acharam que eu fui arrebatado, né? Vai ser semelhante, não, alguém estava de olho fechado, viu aqui, depois voltou, né? Vai ser dessa forma, irmão, o arrebatamento da igreja. É uma surpresa e Deus está preparando para nós. Se irmão se assente essa noite. Eu pedi para o presbítero Claudio estender um pouco a oração, porque eu precisei ir ali no banheiro. E eu quero deixar uma palavra da parte de Deus para os irmãos. Nós estamos vivendo a fase sem tocadores, né, irmão? A gente está ganhando aqui, mas a igreja passa por fases. A igreja tem que estar preparada para passar por vários tipos de fases. A igreja precisa estar preparada. Também o crente individual, ele tem que estar preparado para toda circunstância. Quando Paulo disse tudo eu posso naquele que me fortalece, ele estava dizendo que ele estava pronto, preparado para passar qualquer situação, fosse na abundância, na adversidade, no momento de fartura, no momento de escassez. Ele estava preparado. É alguém preparado. O crente tem que estar preparado para todo tempo. Ele só não pode deixar de Jesus. Mas se Jesus estiver com você no barco, você passa por qualquer situação, cara. Eu carrego isso no meu coração, na minha vida, eu tenho certeza, né? Eu vou deixar uma palavra aqui para os irmãos. Eu até fui tentado aqui a pregar sobre o arrebatamento hoje. Eu estou vendo que o Ney está caminhando, mas eu não vou me aventurar, por mais que a gente, né, tenha um pouquinho de conhecimento acerca dessa questão. Mas eu vou deixar isso aqui que o Senhor já colocou no meu coração, essa palavra. Está aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, 17. Aleluia. E o versículo 18, vou deixar aqui para a meditação dos irmãos. Está conosco também a irmã Glória e o irmão João, irmãos. Aí a irmã Glória, nossos irmãos, que praticamente já são de casa também. Vitória também, a gente já não vai mais apresentar a Vitória também, tá bom? E vocês, casal abençoado, se sinta à vontade para adorar a Deus com a gente, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá, os irmãos, abra aí a sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo número 4, versículo 15 até o 18. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Glória a Deus. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam, e isso lhes não seja imputado ou posto na sua conta. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos traz nesse texto um relato acerca de um dos últimos momentos da vida do apóstolo Paulo. Paulo, e também se chamava Saulo, por ele ter duas nacionalidades, ele era judeu e era também romano. Paulo, ele era da tribo de Benjamim, era um fariseu, foi criado aos pés e educado aos pés de um doutor da lei por nome de Gamaliel. Paulo se tornou um dos maiores perseguidores da igreja de Cristo. A Bíblia diz em Atos capítulo 8, que Paulo entrava pelas casas e arrastava homens e mulheres e lançava dentro da prisão. Mas o dia de perseguidor de Paulo estava com os dias contados, porque Jesus estava de olho nele. E eu abro parênteses aqui para dizer para a igreja:
e perseguidor da igreja, aquele que persegue a igreja, ele só tem uma saída: ou ele se converte a Cristo ou ele morre. Porque a partir do momento que alguém se levanta contra a igreja, ela está se levantando contra o dono da igreja, e é Jesus Cristo. A igreja, ela tem cerca de 2000 anos de existência. De lá para cá até agora, a igreja, ela continua de pé. Todos que se levantaram contra a igreja, para parar a igreja, para destruir a igreja, estão na tumba fria. Mas a igreja, ela continua de pé, marchando na terra, anunciando as boas novas, pregando que só Jesus Cristo salva, cura, batiza, liberta e leva para o céu. A igreja continua de pé, marchando, triunfando, rumo a Canaã celestial, porque o dono da igreja é Cristo, e ele disse que as portas do inferno, ela não prevalecerá contra a igreja do Senhor. A igreja, ela é indestrutível, ninguém pode parar a igreja. As quatro paredes físicas aqui, ela pode um dia acabar, como a igreja de Éfeso acabou, a igreja de Esmirna, Sardes, Tiatira e todas as outras passadas acabaram. Mas a igreja universal de Cristo, ela permanece. Pode fechar essa porta física, mas a igreja universal de Cristo, ela permanece. Passou Nero, passou muitos outros que me fugiu da mente agora, mas a igreja continua de pé, e ela vai continuar, e ela não vai parar. Pastor Francisco vai passar aqui, mas a igreja vai continuar de pé, porque quem começou a boa obra foi Cristo, e ele vai continuar exercendo a sua obra. Paulo se tornou grande perseguidor da igreja, mas até o momento em que Cristo parou na frente dele. A Bíblia diz que Paulo, munido de cartas, ele dava autoridade, direito de ir até Damasco e perseguir os cristãos. A Bíblia diz que ele respira ameaças e morte contra a igreja do Senhor. Tocar na igreja de Cristo está tocando nos olhos de Deus, na menina dos olhos de Deus. Ele pega essa carta e, segundo ele, vai chegar até Damasco e vai perseguir os cristãos, vai destruir a igreja lá, mas não sabe ele. E Jesus vai parar no seu caminho. Irmão, deixa eu dizer algo. Às vezes a gente fica tão preocupado com pessoas que estão perseguindo a igreja. Irmão, não se preocupe. Não se preocupe, pode levantar quem for, a igreja não vai parar. Vai morrer 1000 crentes, 100.000 crentes, Deus vai levantar 1 milhão, 1 bilhão de crentes. Foi assim desde o passado e até agora. Jesus para Paulo na estrada de Damasco. Ele cai no chão, não sei se estava em cima de um cavalo, porque a Bíblia não fala. Mas ele cai, e quando ele cai, ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Ele diz: quem és, Senhor? Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele disse: o que queres que eu faça? O Senhor disse: entra na cidade e lá te farão o que tu deves fazer. Paulo, a partir daquele momento, e ele cai, ele fica cego. A partir daquele momento, nunca mais a vida de Paulo foi a mesma. A partir daquele momento de conversão de Paulo, nunca mais ele voltou pelo mesmo caminho. Porque a partir do momento que alguém tem um encontro com Cristo e conhece a verdade, a vida dele transforma. Aleluia, a vida dele é mudada pelo
Deus. Paulo, a partir daquele momento, deixou de ser um instrumento nas mãos de Satanás e passou a ser um vaso na mão de Deus. Quando alguém conhece a verdade, Jesus disse que ela liberta, se torna uma nova criatura. Como é bom, irmãos, conhecer esta verdade. Paulo fica cego. A Bíblia diz que aqueles homens que estão com ele conduz ele até Damasco. O homem que está indo para perseguir a igreja, agora no meio do caminho tem um encontro com Cristo, está cego, está sendo carregado, e ele vai até parar em uma determinada casa de um homem por nome de Judas. Enquanto isso, Jesus está falando em revelação para Ananias. Paulo está lá orando, 3 dias sem comer e sem beber, em jejum e em oração, porque teve um encontro com Cristo. O Senhor Jesus revela para Ananias e disse: Ananias, vai até a rua direita, lá na casa de Judas, e vai lá e põe a mão sobre Saulo para que ele volte a ver. Ananias disse: Senhor, eu ir lá. Ninguém queria pregar para Paulo, irmão. Precisou Jesus ir. Jesus glorificado. Precisou Jesus ir, porque tem camarada que é ruim. O crente passa a 1000 quilômetros de distância porque tem medo, irmão. Se Jesus está na tua vida, a coragem do Espírito Santo está sobre você. Não devemos temer aquele que mata a carne, mas não tem poder para tocar na alma. Ananias disse: Senhor, eu tenho ouvido, nós temos ouvido aqui tanta coisa a falar acerca desse homem lá em Jerusalém. A notícia tinha chegado lá antes de Paulo chegar. E Jesus disse: rapaz, vai lá. O homem já está convertido. Eu já tive um encontro com ele. Ô glória, o homem já não é mais o mesmo. Vai lá, porque esse é um vaso escolhido para levar o meu nome aos reis, às nações. E eu vou mostrar para ele, ele que consentiu na morte de Estevão, aprovou a morte de Estevão, perseguiu a minha igreja. Eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer por causa do meu nome. Eu vou mostrar para ele. Ananias chega na casa onde Saulo está, e ele disse: irmão Saulo, Jesus Cristo me enviou aqui para que você retome novamente as tuas visões. Ele pôs a mão, automaticamente a Bíblia diz como uma escama caiu dos olhos de Saulo. Saulo passou novamente a ver, e a partir daquele momento, o perseguidor, ele passou a ser perseguido. A Bíblia diz que ele entra em Damasco, ele começa a pregar a palavra, ninguém compreende o que está acontecendo. O camarada vai para perseguir a igreja, agora está pregando. Eita, irmão, o que Deus faz? Deus, quando pega um homem, uma mulher, um ser humano, irmão, não tem pau torto que na mão de Deus não endireita. Talvez alguém disse para aquele camarada: não tem jeito sim. A gente, antes de ontem eu passei no farol, e o rapaz veio me pedir esmola. O Espírito Santo de Deus falou: fala para mim a verdade para ele. Eu aproveitei enquanto o farol estava fechado, peguei um folheto, dei para ele e disse: moço, Jesus tem uma obra grande para realizar na sua vida. Enquanto todo mundo estava fechando o vidro, eu fui lá, peguei na mão dele e falei do amor de Deus. Ele buquetou os olhos. É buquetou mesmo que fala, né? Esse negócio aí. Um olho grande para mim, ficou me olhando. Eu falei: é isso aí mesmo. Jesus te ama e tem uma obra grande e vai trabalhar, porque você é um camarada novo, tem vida longa pela frente, vai trabalhar. Aleluia. Eu vou encurtar. Atos capítulo 13, está lá Paulo no meio dos doutores, e a Bíblia diz que o Espírito Santo disse: aparta a mim, Paulo, Saulo e Barnabé, para a obra a qual eu tenho chamado. A Bíblia diz que os irmãos orando e jejuando
missionária. E a Bíblia diz que João Marcos, cooperador, foi com eles. Mas no meio do caminho, a Bíblia diz que Marcos volta para trás. Segue-se Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Eles fazem a primeira viagem missionária, volta para Antioquia. E daí eles ficam ali um tempo, passa-se um tempo, Deus coloca novamente o desejo no coração de Paulo para fazer novamente a obra missionária. Ele chama Barnabé está de acordo. Ou depois, irmão, andar com um crente que tem amor pela obra, e tem amor por almas, e tem amor, aleluia, pelas coisas de Deus, é algo maravilhoso. Barnabé disse: eu vou, mas eu quero também levar João Marcos de novo conosco. Paulo disse: não dá para ir, porque da outra vez ele nos abandonou. Barnabé disse: se ele não for, eu não vou. A Bíblia diz que houve uma contenda muito grande. Barnabé abandonou também Paulo, voltou para trás. Paulo pegou Silas e foi para a segunda viagem missionária. Fazem a segunda viagem missionária, retorna de novo. Na terceira viagem missionária, Paulo é preso em Jerusalém. Por ele ter a cidadania romana, a Bíblia diz que ele pede para ser julgado em Roma. Ele vai parar em Roma para encurtar isso aqui. Lá em Roma, Paulo é preso. Ele fica preso em uma prisão. Naquela prisão, primeira prisão, Paulo, ele tinha liberdade para, em uma casa, receber os irmãos, pregar a palavra. Mas o dia da audiência de Paulo estava chegando. Ele iria ser julgado. E aí agora, esse homem que foi o instrumento da mão de Deus, porque Jesus havia revelado 3 vezes para Paulo. Em uma ocasião, Paulo estava temendo. Jesus apareceu para Paulo e disse: Paulo, não temas. Assim como tu testificaste de mim em Jerusalém, tu vai testificar também em Roma. E Deus, Jesus, cumpriu a sua palavra. Ele chega em Roma, prega o evangelho. Agora ele vai ter uma audiência. Enquanto isso, ele vai falando para Timóteo nessa carta. E muitos haviam me abandonado. Ele diz no capítulo 1, versículo 12: bem sabe isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermonegene. Todos da Ásia abandonaram a Paulo. Paulo havia passado lá, havia plantado a igreja, havia dado a sua vida, deu o máximo dele para aquele povo, mas ele está dizendo que todos da Ásia haviam se apartado dele. E ele vai conversando com Timóteo, e ele chega a dizer também, e muitos outros lhe abandonaram também. Mas ele pede para que Timóteo venha depressa para estar com ele. Ele precisava de Timóteo. Timóteo era um obreiro fiel. Timóteo era um homem de confiança. Paulo vai citar aqui nessa carta para Timóteo, para ele ter cuidado com alguns obreiros que lhe causou muito mal. Mas ele vai dizer aqui que Lucas está com ele. Mas chega um momento na audiência, eu creio assim, Paulo está na audiência, e a Bíblia vai dizer que é aí que ele diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Todos desampararam. Imagine Paulo, ele está decepcionado, está desapontado com muitas pessoas que ele ajudou. Ele está triste, mas ao mesmo tempo eu vejo alguém aqui e ele se alegra, porque ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele não tem nenhuma testemunha física, mas ao mesmo tempo ele diz assim: mas o Senhor me assistiu e fortaleceu-me. Como é bom, irmão, sabermos que nós temos um Deus, e Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Ele assiste o aflito, necessitado de perto, e ainda estende a sua mão para lhe ajudar. Por isso que o salmista disse no Salmo 46 que Ele, Deus, é o nosso refúgio e fortaleza,
misericórdia. Ele não desampara crente fiel. Estava lendo José que foi desamparado, José na prisão. Aquele copeiro teve um sonho e José revelou o sonho. Deus deu a interpretação para José do sonho do copeiro. E José disse assim para o copeiro: olha, lembra de mim. A Bíblia diz que o copeiro se esqueceu. Aconteceu o que José disse, mas lá na presença do rei ele esqueceu de José. Ele desamparou José. Mas Deus, irmão, não desampara crente fiel. A Bíblia vai dizer, eu anotei aqui em Isaías 49, versículo 15: pode uma mãe esquecer-se tanto o filho que cria, e não se compadece dele, do filho do seu ventre. Mais ainda, e essa se esquecesse, todavia, Deus não esquecerá de ti. No Salmo 27, verso 10, o salmista diz: quando meu pai e a minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Eita glória! É saber que nós temos um Deus misericordioso e bondoso e não desampara. Paulo disse: o Senhor não me desamparou, o Senhor me assistiu. Aleluia. O Senhor estava lado a lado com Paulo. Eu volto a dizer: o Senhor não desampara crente fiel. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, lá no vale da sombra da morte, o Senhor estará lá do teu lado, com as mãos poderosas dele estendidas para te sustentar. Ele não desampara crente fiel. Esse final aqui da vida de Paulo, que nós não sabemos o resto como foi, segundo a tradição, ele foi decapitado. Mas em todo o tempo o Senhor estava ao seu lado. Ele diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Vai haver um momento de solidão. Vai haver um momento de abandono na sua vida. Se prepare, porque o dia mau vai chegar. Eu estava analisando que uma das coisas que nós devemos ter e guardar no nosso coração e manter é nos voltar por completo para Deus e para a sua palavra, para que no tempo desse nós venhamos ter estrutura, preparo para suportar a adversidade e não retroceder, não olhar para trás, mas permanecer firme, dizendo como já disse: eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, e nunca murmurar contra o nosso Deus. Esse homem, ele se preparou, estava preparado, e tinha certeza do dever cumprido, porque ele vai dizer para Timóteo aqui, porque eu já estou sendo, capítulo 6, versículo 6, porque eu estou sendo oferecido por oferta de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ele sabe que o momento dele está chegando, o momento de partida dele está chegando, mas ele tem uma certeza de uma coisa, irmão: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Crente fiel, irmão, tem que ter essa certeza no coração. E a vida dele é algo como um cheiro suave diante da narina de Deus. Paulo está dizendo como sacrifício, uma oferta, irmão. Quando era oferecida a oferta, se ela subisse, era um sinal de que estava sendo aceita por Deus. Ele está dizendo: eu combati o bom combate, eu sei que eu estou no fim da minha vida, eu sei, e esse julgamento vai culminar na minha morte, mas eu sei que uma coisa: eu cumpri a minha carreira, eu cumpri a minha chamada, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tudo que eu passei, tudo que eu vivenciei, tudo que eu enfrentei, não abateu a minha fé, porque como alguém disse, você pode perder tudo, mas
se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Glória a Deus! Como é bom servir a Deus, ser íntegro diante do nosso Deus. Ele disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele diz assim: olha, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém que foi fiel a Deus durante todo o seu tempo de ministério, honrou o chamado e tinha certeza de dever cumprido. Eita, irmão, será que nós estamos prontos para isso? Será que nós estamos prontos para que todos nos abandonem e nós permaneça fiel a Deus? Será que nós estamos prontos para ser preso e não negar o nome de Cristo? Será que nós estamos prontos para ir para a masmorra e dizer: põe aí a tua cabeça, eu vou te degolar agora? Ou então nega, diz que César é o Senhor. Ele diz: não, meu Senhor é Cristo. Pode decapitar, a cabeça cai aqui, mas imediatamente o Espírito é introduzido na mansão celestial. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Coisa maravilhosa. Esse relato bíblico nos inspira fé, firmeza, confiança, certeza de que estamos no caminho certo, irmão. Te prepare, porque o dia mau um dia pode bater na sua porta, e Deus espera de nós fidelidade. Deus espera que nós iremos honrar o seu nome. Porque, irmão, professar que é crente da boca para fora é fácil, mas no momento em que a adversidade bater na sua porta, aí nós vamos ver quem somos nós. Porque no momento de adversidade será revelado quem somos por dentro. É no momento de adversidade que será revelado quem nós somos por dentro. Deus abençoe a igreja. Fique essa palavra para a meditação da igreja.